Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o impacto dos anticoncepcionais na fertilidade feminina. E, mais uma vez, eu trago para vocês o Dr. Dalmo, que é ginecologista, obstetra, cirurgião especialista em reprodução humana, para dar a opinião dele para vocês. Pai, então, conta aí para as nossas meninas o que você acha em relação ao uso prolongado de anticoncepcional. Você acha que tem um impacto? O que os estudos dizem? Tem um impacto na fertilidade da mulher a longo prazo? Porque a gente recebe muitos pacientes que vêm, né, e falam assim, mas doutora, eu usei pílula há 15 anos, agora vai ser mais difícil eu engravidar? Perfeito. O que a gente sabe sobre isso? Qual que é a sua experiência? O que a gente sabe? Primeiro é importante, queria agradecer a chance de estar aqui com você, abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre um tema muito importante, um tema vasto, né? Porque quando você fala em anticoncepção, quer dizer, a maioria das mulheres, a maioria dos casais usa métodos contraceptivos, né? A história da contracepção humana é uma história recente, né? Nós temos os anticoncepcionais orais foram desenvolvidos e passaram a ser comercializados na década de 60, né? Pouco mais de 60 anos atrás. Então, nós temos que entender que existe realmente assim, muita dúvida. As pessoas até hoje me perguntam, mas esses anticoncepcionais realmente, os orais, por exemplo, que são os mais usados, eles são realmente seguros? Pode ser usados? E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe nada mais pesquisado no mundo em medicina, em ginecologia, que os anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais, essa pílula que você está tomando aí toda noite, ela é muito estudada. Existem estudos que foram feitos desde a década de 60, quando começaram a ser lançados, são feitos até hoje. Nós analisamos, para vocês terem uma ideia, até a terceira geração dessas mulheres tratadas com esses anticoncepcionais, quer dizer, os filhos dos filhos dessas mulheres, as filhas estão sendo estudadas, e nós sabemos que existem trabalhos multicêntricos, quer dizer, estudos que foram desenvolvidos em vários países ao mesmo tempo, para tentar, por exemplo, responder para você se existe um impacto do uso de pílula anticoncepcional durante muito tempo na fertilidade futura. Aquela pergunta, doutor, eu tomo pílula há 15 anos, será que quando eu parar eu vou poder engravidar? Quanto tempo isso vai demorar? 1 ano? 15 anos? Não vai demorar nada? Como que vai ser? Então essa pergunta foi feita para a comunidade científica e nós fomos atrás. Como que um método ele é avaliado? Ele é avaliado em comparações, fazendo-se comparações. Então nós comparamos vários grupos, nós criamos vários grupos de mulheres que tomaram pílula há 5 anos, por 5 anos, mulheres que tomaram pílula por 10, por 15, por 20, até por 25 anos. E esses grupos foram estudados depois que pararam de tomar a pílula e comparados com um grupo de casais de mulheres que nunca tomaram anticoncepcional. E qual foi o resultado desse estudo? Um estudo muito bonito, grande, multicêntrico, né? Foi feito no mundo inteiro. Avaliaram que todos os grupos de mulheres que tomaram pílula em vários grupos, 5, 10, 15, 20 anos, todas elas, claro que casais que foram selecionados como férteis, é lógico, comparado com um grupo de casais férteis que nunca tomaram pílula, o estudo selecionou tribos indígenas que nunca tiveram contato com anticoncepcional, com pílula, e a conclusão é que todas elas engravidaram no mesmo tempo, entre 6 e 14 meses após a interrupção do anticoncepcional. Portanto, a resposta está dada, gente. Anticoncepcional oral não interfere na fertilidade. Recentemente, Natália, eu tive um caso interessante, porque isso muda muito a ideia das pessoas. Uma paciente que me procurou dizendo que tomava pílula já há 5 anos.
se ela ia ter dificuldade para engravidar, eu disse que não. Passado um ano, ela parou de tomar a pílula, ela então voltou ao consultório e falou assim, ó, Dalma, você disse que eu ia engravidar, eu parei faz um ano e não engravidei. E lá, fazendo a investigação, solicitei o espermograma do marido dela, que ela afirmou nunca ter feito. O que é uma coisa muito comum, e eu queria aproveitar esse gancho para pedir a todos os jovens, indivíduos jovens, que pretendam ter filhos, que a maioria dos homens, dos rapazes que estão assistindo seu programa agora, fazer o espermograma. Caso é que, nesse caso, ela convenceu o marido a fazer o espermograma dele mostrou que ele não tinha espermatozoide nenhum, e ela voltou ao consultório triste, porque além de ela não vai conseguir ter filho com ele, ainda ela tomou pílula durante 5 anos sem necessidade. Nossa. Ela falou, eu tô mais triste porque eu tomei pílula sem ter necessidade. Então isso ilustra muitas vezes aquilo que as pessoas criam um mito, porque fala assim, mas ela tomou pílula há muito tempo, por isso que não engravida. Outra coisa importante lembrar também, que nenhum método, seja a pílula, a injeção, o DIU, qualquer método contraceptivo desses que nós temos usualmente no nosso arsenal, nenhum deles também interfere na questão de taxas de perdas gestacionais, de abortos. Muitas mulheres já receberam até essa informação de médicos. A senhora abortou, por que eu abortei, doutor? Porque a senhora tomou pílula há muito tempo, a pílula ficou no corpo. Isso não existe, gente, isso é mito. Os abortos acontecem naturalmente, por malformações congênitas. E nós temos, inclusive, estatística, 25% na primeira gravidez, depois cai para 8%, 9% nas gestações subsequentes, mas nada disso tem a ver também com pílula. Muito importante. A pílula, os métodos, de um modo geral, não interferem nem na fertilidade e nem também no índice de perdas gestacionais de abortos. Isso é, assim, realmente uma dúvida campeã, muito, muito frequente. E eu acho que esse vídeo teve como objetivo tranquilizar as pacientes que estão usando métodos contraceptivos há muito tempo, né? Isso. Só lembrando que o tempo de uso, ele não vai interferir. No entanto, a idade que a paciente começa a tentar engravidar, aí sim vai ter um tipo de interferência, né? Sempre lembrando que a partir dos 35 anos, a gente tem uma diminuição natural da reserva ovariana das mulheres, então a gente diminui a taxa de gravidez espontânea, a gente aumenta a taxa de abortos, e isso é independente, completamente independente dela ter usado ou não a pílula. Mas o que acontece é que essa mulher, às vezes, ela usou muito tempo o método contraceptivo e, na verdade, ela está tendo uma dificuldade de engravidar pela idade e a gente não pode atribuir isso ao fato dela ter usado um método contraceptivo por alguns anos, né? Eu vi, inclusive, puxando o assunto no seu Instagram, um diagrama sobre o número de folículos, de óvulos que a mulher tem quando ela é ainda um embrião lá dentro do útero da mãe, depois quando ela nasce e depois quando ela adolesce, que ela começa a menstruar e esses óvulos vão se perdendo, seja naturalmente pela ovulação ou também porque eles vão morrendo dentro do próprio ovário. Isso me remete a uma pergunta que uma paciente me fez uma vez e que é um verdadeiro mito também, que é, se eu usar um anticoncepcional tipo oral, exatamente, e ele bloquear a minha ovulação, eu não estou então com isso reservando, guardando os meus óvulos para o futuro? Se eu chegar a ficar 20 anos tomando pílula sem ovular, eu não vou ter mais 20 anos de ovulação futuramente? Não. De jeito nenhum. O que acontece? Se você não ovular esses óvulos que estão dentro dos seus ovários, que a doutora Natália chamou de reserva folicular ou reserva ovariana, esses ócitos, esses óvulos morrem. Então, uma mulher que toma a pílula, vamos supor, dos seus 15 aos seus 45 anos, quando ela parar de tomar a pílula, ela não vai engravidar. Não. E ela não vai engravidar porque ela não tem mais qualidade de óvulos, qualidade que eu digo de DNA, e ela não vai ter quantidade de óvulos, porque eles já terão
a maioria deles já morrido dentro dos seus ovários. Então isso é muito importante a gente esclarecer, porque muitas mulheres ainda têm essa ideia de que tomando anticoncepcional elas estão poupando seus óvulos, e isso não é verdade. A única forma de você hoje poupar os seus óvulos é até 35 anos, preferencialmente, fazer com a doutora Natália a indução, a coleta e o congelamento desses óvulos, porque congelados, aí sim você pode dizer, congelados eles não vão morrer, eles não envelhecem, eles envelhecem muito pouco, é um ritmo muito lento, e você vai ter então os seus óvulos conservados para futuros planejamentos que você quiser fazer no futuro. Gente, então eu acho que a gente acabou tirando as principais dúvidas, né, dos métodos contraceptivos e o impacto na fertilidade feminina. Então, pai, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui esclarecendo tudo isso para as meninas que assistem a gente. E dizer para vocês que se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar nos comentários que a gente vai responder para vocês. Se vocês tiverem outras sugestões de conteúdos também, estamos abertos para receber essas dúvidas, para a gente produzir mais vídeos para vocês. Se você gostou do nosso canal, não deixe de se inscrever, compartilhar com alguma amiga que também tem as mesmas dúvidas que você e que a gente está respondendo aqui. Então, pai, queria muito te agradecer por mais uma participação aqui no nosso canal. Um prazer. Acho que é muito importante a gente tirar essas dúvidas das meninas. São dúvidas muito frequentes e a gente por aqui consegue tirar as dúvidas das pessoas, né? Eu acho que isso é muito válido. Então, eu queria muito te agradecer. Esse é o objetivo, né? Levar informação objetiva, clara e uma informação que muitas vezes você que nos assiste não tem oportunidade de discutir no consultório do médico, né? E que vai te trazer o quê? Tranquilidade. Nós queremos passar clareza, propriedade, técnica científica para mostrar informações muito claras para que você possa, inclusive, depois discutir até mesmo com o seu próprio ginecologista, né? E trocar mais ideias. Nós estamos aqui para trocar informações com vocês, tirar dúvidas, mas também aprender muito com as nossas meninas. Então, se vocês têm mais alguma dúvida, não deixe de deixar aqui nos nossos comentários, porque a gente vai tentar responder todas. E se vocês têm outras sugestões, outras dúvidas frequentes, podem mandar pra gente também, que a gente vai produzir vídeos. E queria dizer até a próxima semana. Um beijo, obrigada por hoje. Até lá!